Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre os modelos atômicos? Lembram-se que cada novo modelo atômico que era proposto decorria de novas descobertas no campo da matéria. Então, descobertas físicas traziam a necessidade de nós reformularmos aqueles modelos atômicos que estavam vigentes para poder explicar as novas descobertas e os novos estudos que vinham sendo realizados. Na aula de hoje, então, nós vamos fazer uma retomada rápida sobre as ondas. Eu preciso resgatar aqui alguns conceitos com vocês para nós podermos ver o próximo modelo atômico, então, que vai reformular aquele modelo que nós vimos na aula passada, o modelo do Rutherford. Mas para isso nós precisamos entender um pouquinho melhor o que são as ondas e o porquê que aquele modelo que nós vimos na aula passada não dava conta de explicar os fenômenos que nós estudaremos na aula de hoje. Nós temos dois tipos fundamentais de onda, as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio para poder se propagar. O maior exemplo, o melhor exemplo que nós temos é o próprio som. Então o som ele precisa de um meio material para se propagar. Já as ondas eletromagnéticas, elas não precisam de um meio para se propagar. E o exemplo mais comum que nós vemos no dia a dia é o caso da luz. Pessoal, para o nosso estudo aqui na Química, nós vamos nos ocupar principalmente das ondas eletromagnéticas. E é sobre elas que eu falarei um pouquinho mais aqui. Vamos dar uma olhadinha juntos? Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nessa onda que eu trouxe para vocês. Olha só, o que é que nós precisamos saber sobre as ondas que vão interessar aqui para a Química? Olha só, estão percebendo aqui nessa onda que nós temos essa parte de cima aqui, que nós vamos chamar de crista das ondas, e a parte de baixo são os vales. O próximo conceito importante que nós precisamos reter da aula de hoje é a ideia de comprimento de onda. Então, olha só, entre duas cristas nós podemos medir esse comprimento e vamos dar para ele o nome de comprimento de onda, que é representado pela letra grega lambda. Então, a letra grega lambda representa aqui o comprimento de onda. O comprimento de onda pode ser medido entre duas cristas consecutivas, também poderia ser, é claro, medido entre dois vales, sem problema nenhum. Aqui nós temos, então, o comprimento da onda. Então, o lambda aqui, pessoal, nós vamos chamar de comprimento de onda. Além disso, para nós entendermos as ondas, nós precisamos saber a frequência dessa onda. Pessoal, o conceito de frequência é bem tranquilo. Imagine que vocês estejam, então, olhando lá para o mar e observando as ondas. A frequência nada mais é do que o número de ondas que vão passar por um determinado ponto num período de tempo. Então, a unidade de medida da frequência vai ser o número de ondas ou número de oscilações dividido por uma unidade de tempo. Pode ser o minuto, o segundo. Se for o segundo, nós temos um nomezinho especial para essa unidade de medida. Oscilações por segundo nós também chamamos de Hertz, que é representado aqui por um H maiúsculo e o Z minúsculo. O Hz, então, é o Hertz, significa oscilações por segundo. A frequência, então, nada mais é do que o número de ondas, o número de oscilações que nós vamos ter em cada período de tempo. E o terceiro conceito importante, pessoal, que nós precisamos saber sobre as ondas é a velocidade. E a velocidade, pessoal, ela é dada pela seguinte forma, olha só. A velocidade, ela nada mais é do que o comprimento de onda aqui, o lambda, vezes a frequência. Então, como nós temos o comprimento de onda, que é uma unidade de comprimento, pode aparecer aqui em metros e seus múltiplos e submúltiplos, como quilômetro, centímetro, etc., e a frequência, ela é um número de ciclos por uma unidade de tempo, nós vamos ter, então, a velocidade podendo ser medida sempre de acordo com a medida do lambda, por exemplo, o metro, e a medida de tempo da frequência. Então, teríamos, por exemplo, metro por segundo, quilômetros por hora, metros por minuto e etc. Agora, como o comprimento de onda pode ser bem pequenininho, nós vamos ter uma unidade muito comum, que é o nanômetro. Um nanômetro, isso aqui vale a pena a gente anotar, então olha só. O nanômetro, então, ele é representado pelas letrinhas NM.
Um nanômetro, pessoal, equivale a 10 a menos 9 metro, tá legal? Então essa conversão é muito importante e nós vamos utilizá-la bastante. Então, pessoal, olha só, 1 metro vai ser equivalente a 1 bilhão de nanômetros, tá? Então, olha só, 9 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá legal? 1 metro, então, equivale a 10 a 9 nanômetros. Também podemos colocar aqui, não é? 1 metro, então, equivale a 10 a 9 nanômetros. Então, aqui, pessoal, nós temos os principais conceitos relacionados com as ondas. Olha só, quando nós olhamos então essa equação da velocidade, nós podemos mexer nessa equação passando a frequência para o outro lado dividindo. Aqui ela está multiplicando o comprimento de onda e eu posso passar a frequência para o outro lado dividindo. Olha só como é que vai ficar, pessoal. Nesse caso, então, o comprimento de onda ele é igual à velocidade da onda dividido pela frequência. Perceberam que a frequência está aqui no denominador? Pessoal, isso traz para nós uma conclusão muito importante. Quanto maior a frequência, menor será o nosso comprimento de onda. Frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Isso vai ficar bem claro quando eu trouxer para vocês aqui uma próxima onda e nós vamos compará-las então. Eu vou mostrar para vocês que quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. Olha só então, pessoal, eu trouxe aqui aquela onda que nós estávamos vendo, que tem um determinado comprimento de onda e uma determinada frequência. Mas eu vou trazer agora aqui embaixo uma segunda onda. Olha essa segunda onda. Perceberam que essa segunda onda agora vai ter um comprimento menor? Então o lambda dessa onda azul é menor que o lambda dessa onda vermelha. Vocês estão percebendo agora a diferença na frequência? Percebem que a frequência que foi aumentada, eu vou ter mais oscilações por período de tempo do que na primeira onda. Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência. E quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Além disso, pessoal, é muito importante nós sabermos que quanto maior a frequência de uma onda, maior a sua energia. Isso vai ser fundamental para nós entendermos melhor aquilo que vai vir a seguir nos nossos modelos atômicos. Nós precisamos saber que as ondas mais energéticas são aquelas que apresentam maior frequência e menor comprimento de onda, portanto. Então, pessoal, nós vimos que no caso das ondas eletromagnéticas, um exemplo muito comum é a luz. E todo mundo aqui já viu aquele fenômeno da luz quando, num dia de chuva, ela passa ali por uma gotícula de água e forma um arco-íris. Isso também pode ser feito experimentalmente utilizando um prisma. O que acontece com a luz do sol, por exemplo, ou a luz de uma lâmpada, quando ela passa por um prisma? Então aqui nós temos uma luz branca, a luz solar, por exemplo, atingindo o prisma. Aqui no prisma, pessoal, a luz vai se decompor nas suas cores, nas suas ondas fundamentais. E nós teremos então aqui a formação do espectro da luz, que nós conhecemos lá pelo arco-íris e que tem esse formato. Perceberam então, pessoal, que nós temos aqui embaixo o violeta e nós vamos passando aqui por diversas cores até chegarmos aqui em cima ao vermelho. O que é que nós podemos dizer, pessoal, sobre esse espectro da luz branca que foi decomposta? Aqui embaixo, pessoal, a cor violeta é aquela que apresenta a maior frequência, a maior energia e, portanto, o menor comprimento de onda. Já o vermelho, ele tem o maior comprimento de onda e a menor frequência. Por isso, é muito comum nós ouvirmos sobre os raios ultravioletas e infravermelhos. Se o violeta, então, tem a maior energia, a maior frequência que o olho humano é capaz de ver, todas as ondas eletromagnéticas que são mais energéticas, que têm uma frequência maior do que o violeta, são invisíveis para nós e nós chamamos de raios ultravioletas, porque tem mais energia, uma frequência maior do que os raios que compõem a cor violeta. Já então aqueles raios que têm um comprimento de onda maior e uma frequência, portanto, menor do que o vermelho, nós vamos chamar de infravermelhos, porque eles são então menos energéticos do que o vermelho, estão abaixo ali da onda vermelha que compõe a cor vermelha, mas nós também não conseguimos ver esses raios.
Então, pessoal, olha só, o nosso olho, o olho humano, ele só consegue ver essa pequena faixa da radiação das ondas eletromagnéticas, que vai lá do vermelho, que tem o maior comprimento de onda e a menor frequência, e claro, então, a menor energia, até o violeta, onde nós temos os menores comprimentos de onda e as maiores frequências e maiores energia. Apenas então esse pedacinho do espectro eletromagnético é visível ao olho humano. E eu vou mostrar para vocês que nós temos um espectro muito maior, muitos outros tipos então de ondas eletromagnéticas que são invisíveis ao olho humano. Aqui nós temos o espectro eletromagnético completo, então, olha só. Os raios que têm a maior frequência e, portanto, o menor comprimento de onda são os raios cósmicos, são aqueles que nós podemos medir ali no espaço, tá legal? Depois nós temos, pessoal, olha só, os raios gama. Os raios gama, eles aparecem quando nós temos interações nucleares, como no caso de uma explosão atômica. Nós temos os raios X, que nós conhecemos bastante, são muito utilizados também na medicina. E, finalmente, nós chegaremos ao ultravioleta. Pessoal, olha só, de todos os comprimentos de onda, de todas as frequências de onda possíveis aqui no espectro eletromagnético, somente essa faixinha bem pequenininha aqui corresponde aos comprimentos, às frequências visíveis ao olho humano. Então aqui nós temos, né, as ondas mais energéticas que compõem a cor violeta, e aí nós vamos então indo para as ondas menos energéticas até chegar aqui ao vermelho, que é o maior comprimento de onda que o olho humano consegue observar. Então, essas aqui, o vermelho, são as ondas menos energéticas e com maior comprimento, maior lambda, que nós podemos perceber. E depois, então, nós vamos para o infravermelho, teremos aqui o micro-ondas e o radar, o rádio e a TV, a rádio AM, então, aqui formando as ondas longas, ondas com grande lambda, com grande comprimento de onda, mas agora com baixa frequência em comparação ali com os raios cósmicos, por exemplo. Pessoal, e para nós, o mais importante dessa aula, o que eu realmente preciso que fique aí na cabeça de vocês é o que dá, então, a diferença entre uma cor e outra. É justamente a frequência e o comprimento de onda. Essa aula, então, nós utilizamos ela porque eu preciso que vocês entendam que quando eu tenho diferentes cores, significa que eu tenho ondas com comprimento diferente e com frequência diferente. Se eu variar o comprimento e a frequência de uma onda, então eu vou ter essa emissão numa outra faixa do espectro. Se for dentro do nosso espectro visível, nós teremos cores diferentes, mas pode também ser fora do nosso espectro visível, e aí nós vamos ter, é claro, emissões aqui de outros tipos de ondas eletromagnéticas e que vão também se diferenciar sempre pelo comprimento de onda, que é o lambda, e pela frequência. Então, quanto mais frequente, quanto maior a frequência, mais energética essa onda. Quanto menor a frequência, menos energética essa onda, tá legal? Vamos resolver um exercício aqui para fixarmos esse conhecimento, mas o que vocês realmente precisam saber para nós vermos o nosso próximo modelo atômico é que cores diferentes representam, então, ondas com comprimento e com frequência diferentes. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha nesse exercício aqui. Olha lá, o comprimento de onda da luz emitida por um laser é de 675 nanômetros no ar. Então, olha só, vamos anotar aqui, pessoal, olha só, no ar, nós sabemos então que o comprimento de onda que é dado pela letra lambda é de 675 nanômetros. Vamos continuar então a leitura. Onde a velocidade de propagação de ondas eletromagnéticas é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Opa! Então nós temos também aqui a velocidade, que é 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Com base nessas informações, pode-se afirmar que a velocidade de propagação e a frequência da luz. Então vamos anotar aqui, olha só, ele quer para nós agora a velocidade e a frequência da luz emitida por esse laser. Mas agora, olha lá, pessoal, em um meio onde o comprimento de onda é 450 nanômetros. Então agora não estamos mais no ar, estamos num outro meio aqui que nós não conhecemos, mas nós sabemos agora que o comprimento de onda é 650 nanômetros.
nanômetros. Então, pode-se afirmar, né, que a velocidade de propagação e a frequência são respectivamente. Então, ele quer a velocidade, vamos chamar aqui nesse meio 2, e a frequência nesse meio 2. Nós sabemos o quê? Nós temos o comprimento de onda, o lambda, no meio 1, que é o ar, e a velocidade no meio 1. Pessoal, eu não comentei isso com vocês na aula, mas quando a luz então ela muda de meio, ela estava no ar, por exemplo, e entra na água, ela vai poder sofrer uma diferença, uma alteração no seu lambda, no seu comprimento de onda e também na sua velocidade. Mas o importante é a frequência da onda, pessoal, ela não muda independentemente do meio. A frequência, então, ela vai ser sempre igual e nós vamos utilizar esse conceito, esse conhecimento para resolver a questãozinha aqui. Bom, pessoal, se nós sabemos que a frequência não vai mudar com a alteração do meio, nós podemos calcular aqui a frequência 1, portanto, que vai ser a mesma a frequência 2. E, posteriormente, a gente pode, daí, calcular a velocidade 2, já que nós vamos ter a frequência e também o comprimento de onda. Lembram-se da equaçãozinha que nós utilizamos, pessoal? Olha, nós sabemos que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então aqui, para o ar aqui, né, por esse primeiro meio, nós sabemos que o comprimento de onda é 675 nanômetros. Mas olha aqui, pessoal, a velocidade está em metros por segundo. Nós precisamos ter tudo na mesma unidade. E aqui, olha só, olhando as respostas, nós vamos ter metros por segundo e hertz. Então vamos manter tudo em metros para nós já irmos direto para as unidades que estão sendo apresentadas aqui nas alternativas, tá legal? Pessoal, como é que eu faço a conversão de nanômetro para metro? Lembram-se? A gente sabe o quê? A gente sabe que 1 nanômetro equivale a 10 a menos 9 metros, não é isso? E agora, pessoal, quanto vale 675 nanômetros? É só nós fazermos uma regrinha de 3. 675 nanômetros, então, vai equivaler a x metros. Podemos, então, multiplicar cruzado, não é isso? Olha só, x vezes 1 é x, e depois nós vamos ter aqui 675 vezes 10 a menos 9. X, portanto, vai ser 675 vezes 10 a menos 9 metros, tá legal? Pronto, já temos aqui então a conversão do comprimento de onda 1 para metros. E agora nós podemos, utilizando a nossa fórmula, calcular a frequência. Então, olha lá, pessoal, a velocidade que nós conhecemos, a velocidade então é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ela é igual, olha só, ao comprimento de onda, que nós também conhecemos, que em metros é 675 vezes 10 a menos 9, e isso tudo multiplicando a frequência, que é o que nós queremos conhecer. E aqui, então, vezes a frequência 1, aqui no meio 1. Pessoal, passando então isso daqui lá para o outro lado, nós vamos ter então que a frequência vai ser igual a 3 vezes 10 à oitava, dividido por 675 vezes 10 a menos 9. A primeira coisa que nós precisamos fazer, então, pessoal, é dividir 3 por 675. Fazendo essa conta, pessoal, nós vamos ter 0,0044. E agora, pessoal, nós temos que trabalhar com as potências de 10. Lembram-se? Divisão entre potências, nós vamos simplesmente, então, manter a base, no caso aqui o 10, e vamos subtrair os expoentes. Então, eu vou ter aqui 8 menos, e eu tinha o menos 9, não é isso? Menos com menos vai dar mais. Então, esse resultado aqui vai ser 0,0044 vezes 10 agora, olha só. 8 mais 9, não é? Menos com menos dá mais. 8 mais 9 é 17. Pessoal, colocando esse número em notação científica, vamos deslocar essa vírgula e aí vamos trabalhar aqui com a potência de 10. Olha só, nós vamos deslocar a vírgula 1, 2, 3 casas para a direita, deixando então 4,4. Como eu aumentei aqui o número, eu vou diminuir aqui a potência. Eu não caminhei 1, 2, 3 casas, então eu vou reduzir 3 aqui. 4,4 vezes 10 a 14. E o que, pessoal?
Hz, não é isso? Tá joia, pessoal? Então aqui nós vamos ter a frequência em Hz, porque nós tínhamos a velocidade em metros por segundo e o comprimento em metros, ok? Metros do comprimento vai cancelar com os metros aqui da velocidade e vai sobrar apenas, então, ciclos por segundo, que nós chamamos de Hertz. E como eu falei para vocês, pessoal, a frequência ela não muda com a mudança do meio. Então, esse 4,4 vezes 10 a 14 Hz é a frequência tanto no ar como também aqui nesse segundo meio que nós não conhecemos. Podemos então colocar aqui 4,4 vezes 10 a 14 Hz é também a nossa frequência 2. E agora, pessoal, nós já podemos então calcular a velocidade 2 que ele está nos pedindo. Para isso eu vou apagar aqui para nós ganharmos um espaço. Então, olha lá, pessoal, vamos fazer essa conta de novo? Lembrando da nossa fórmula, nós sabemos que a velocidade, então, no meio 2, vai ser igual ao comprimento de onda no meio 2, vezes a frequência no meio 2. Qual é a velocidade, pessoal? Nós não sabemos, mas nós temos o comprimento de onda e temos a frequência. E, de novo, o comprimento de onda está em nanômetros. Vocês lembram? Quando eu converti 675 nanômetros para metro, nós simplesmente multiplicamos por 10 a menos 9, não é isso? Então, 675 nanômetros é a mesma coisa que 675 vezes 10 a menos 9 metros. E agora, pessoal, 650 nanômetros vão ser quantos metros? Opa, desculpem, aqui eu coloquei 650, né? São 450, pessoal. Então, deixa eu apagar ali, vamos corrigir isso aqui. Pronto, corrigindo aqui, então, pessoal, olha, 450 nanômetros é o que nos diz aqui o exercício, não é isso? Então, desculpem. Vamos lá, então. Agora, pessoal, como é que eu vou converter 450 nanômetros para metro? Também vou multiplicar por 10 a 9. Então, aqui nós vamos ter 450 vezes 10 a menos 9 metros, tá legal? E aqui então está convertido e nós temos tudo na mesma unidade agora. Então a velocidade nós sabemos vai ser em metros, porque o comprimento está em metros por segundo, porque a frequência está em Hertz. Pessoal, fazendo essa continha então, olha só, a velocidade 2 vai ser igual. Qual é o comprimento de onda 2? Nós acabamos de ver que é 450 vezes 10 a menos 9. E aí nós vamos multiplicar pela frequência. A frequência 2, nós vimos, é igual à frequência 1, porque a luz não muda a frequência quando muda de meio. A frequência sempre se mantém, tá legal? Então nós vamos ter aqui 4,4 vezes 10 a 14 aqui, representando a frequência. Fazendo essa conta, pessoal, 4,4 vezes 450 vai dar 1998 aproximadamente, tá legal? E agora, como é que nós vamos trabalhar aqui com a potência de 10, pessoal? De novo, multiplicação de potências de 10, eu vou manter a base, que é 10, e agora vou somar os expoentes. Então, eu vou ter menos 9 mais 14. Isso vai me dar, pessoal, olha só, velocidade 2, então, 1998 vezes o quê? Menos 9 mais 14 é 10 elevado a 5, não é isso? 14 menos 9 é 5. Agora, pessoal, vamos dar uma olhadinha nas alternativas. Olha só, perceberam que as alternativas, elas têm aqui 10 à oitava. Vamos passar esse número aqui para 10 à oitava? Com isso, pessoal, eu vou aumentar 3 aqui em cima da potência. Eu posso, então, diminuir esse número, deslocando a vírgula 3 casas para a esquerda. Então, eu vou colocar aqui, olha, 1, 2, 3. Vai ficar, então, 1,998 vezes 10 à oitava. Vamos anotar aqui, então, que eu posso escrever essa velocidade 2 como 1,998 vezes 10 à oitava metros por segundo. Mas olhando ali, pessoal, nós temos somente 2. Como nós estávamos trabalhando com números quebrados, essa conta provavelmente algum arredondamento aqui que eu fiz que não nos permitiu chegar a 2, mas 1,99 é muito perto de 2. Nós podemos então aqui arredondar para 2 vezes 10 à oitava
metros por segundo, tá legal? Então, com isso, nós já podemos ir aqui ao gabarito, sabendo que a velocidade é 2 vezes 10 à oitava metros por segundo e que a frequência é 4,4 vezes 10 a 14 Hz. Nós vamos encontrar esses valores, esses resultados aqui na letra D, pessoal. Então, a letra D nós temos a velocidade 2 vezes 10 à oitava metros por segundo e 4,4 vezes 10 a 14 Hz. Bem tranquilo, né, pessoal? Aqui envolvia principalmente a matemática, o importante era nós conhecermos, então, os conceitos de comprimento de onda e frequência e também, claro, a formulazinha da velocidade, que é comprimento de onda vezes frequência e pronto. Nós já conseguiríamos resolver esse exercício, lembrando que a frequência, então, de uma onda eletromagnética, ela não se altera quando essa onda muda de meio. Tá legal, pessoal? Na próxima aula, então, nós vamos utilizar esse conhecimento que nós vimos que ondas com comprimentos e frequências diferentes, elas, então, são diferentes. E se elas estiverem dentro daqueles comprimentos, daquelas frequências que são visíveis ao olho humano, nós teremos essas ondas, então, com cores diferentes. E isso aí vai levar, então, a uma alteração no nosso modelo atômico. Vejo vocês na próxima aula.